Bom dia, pessoal. Bem, hoje vamos a dar continuidade. Nosso último encontro foi sobre os três ensaios. E uma adendo, uma contiguidade, é um texto bem posterior, que é um texto de 1923. Então, 18 anos depois, em uma série de articulações, de observações em torno da sexualidade e sua organização psíquica, Freud vai escrever, vai dar continuidade a algo que tinha ficado de algum modo em suspenso aqueles primeiros anos de 1900. Então, para o texto de 1923, a organização genital infantil, e entre parênteses, uma interpolação na teoria da sexualidade, nós vamos focalizar que se trata um pouco assim de um estudo de como surge um primeiro conceito, que é o conceito de falo, e de que modo se coloca este conceito em relação com o que Freud observava nos períodos de emergência de uma sexualidade infantil. No entanto, mesmo que em determinado período da infância, no decorrer das sessões, no decorrer do tempo de escuta de Freud, o atemporal, né, do inconsciente traz, né, na voz das pessoas com as quais Freud trabalhava, esses aspectos das fases de organizações pré-genitais e um valor especial, ou uma instância psíquica, poderíamos dizer, que de algum modo vai tomar um caráter predominante, o conceito de falo. Notemos que o que aqui na época de 1923 estava sendo descrito em termos de algo que compreensão quase imaginária, corpórea, da pele, das bordas, da interpolação masculino-feminino, tudo isto vai ter um desenvolvimento por todo o período de teorização da psicanálise, até chegar a ser um significante do desejo. Aquilo que originariamente, vamos ver, se liga numa situação quase anatômica, e posteriormente, no decurso da teorização dos psicanalistas e atual, desenvolvimento dos estudos, das teorias, sempre vai ter uma característica de ser significante. Ou seja, poderíamos dizer em outros termos, é uma representação psíquica, né? Que não está ligada a um objeto, a uma coisa como tal, é uma representação vazia, mas se liga frequentemente ao impulso que o paciente tem, e é diferente de um objeto, né? Se trata de um significante, o significante fálico, que é significante do desejo. No entanto, esse significante não é da mesma característica de outro tipo de objetos que também poderão ser pensados dentro da psicanálise como objetos que mobilizam e que têm seu lugar de perda, que têm seu lugar de objeto parcial. Então, com estas dicas, poderíamos dizer, a gente vai avançar sobre o texto de Freud, observando como ele se compõe, mas sabendo que deve ser um texto tomado com a paciência arqueológica, sabendo que isso terá toda uma evolução posterior na matematização, no ajuste conceitual, né, dos conceitos que estarão relacionados posteriormente a modalidades de castração, a modalidades de perda, a diferentes modalidades de situar, né, significantes do desejo. Então, então, avançando no texto, a gente vê que no segundo parágrafo ele já faz a observação, né, do caro que foi para ele o texto dos três ensaios, né, e como ele veio fazendo então um acompanhamento e a necessidade de fazer interpolações, alterações no texto, né. Ele então nos diz que observa, né, sobre o texto dos três ensaios, o texto dele mesmo, né,
El segundo parágrafo diz: originalmente, como sabemos, a ênfase incidia sobre uma descrição da diferença fundamental entre a vida sexual da criança e a vida dos adultos, né? E posteriormente diz, ele observa organizações pré-genitais, aquilo que nós estávamos vendo como oralidade, fase sádico-anal, né? E que apareceriam então como duas fases. Posteriormente, então ele veria que haveria um desfecho, né? Uma espécie de conclusão da sexualidade infantil, e isso teria sido mantido por algumas décadas, né? Então, diz a escolha de um objeto, tal como mostramos ser característica da fase da puberdade, né, onde se concentram todos os impulsos sexuais sobre uma pessoa, pareceria ter uma forma, diríamos, organização prévia, né, equivalente durante a vida infantil, né? Assim, no estabelecimento de uma primazia ao serviço da reprodução, né, estaria como uma forma de organização da sexualidade. E aí, então, vemos na página 158, vem o primeiro momento de interpolação, ele diz: ou se não mais, me satisfaceria com a afirmação de que no primeiro período da infância a primazia dos órgãos genitais só foi efetuada muito incompletamente ou não foi de modo algum. Aqui, então, é onde se coloca, né, que não se trata de uma situação de desenvolvimento infantil, né, sino que entre a vida sexual dos seres adultos e a vida sexual infantil existe uma diferença, né, uma diferença que se organiza muito da vida psíquica, né, em torno de uma organização genital. E a diferença de organização genital infantil com aquilo que acontecerá na vida dos adultos consiste em que para ambos sexos pareceria haver como um significante, né? Como uma espécie de palavra vazia, né? E en esse lugar estaria colocado um falo, tanto para um. Bom, é uma palavra vazia, falo como significante, tá? Ou seja, aí não se trata de pênis. E olha como está a frase na página 158, né? Sua diferença da organização genital final do adulto consiste no fato de que para ambos sexos entra em consideração apenas um órgão genital o masculino. O que está presente, então, não é órgão genital. Mas como assim? Diz que é, mas depois de que não é ou não é? É a característica significante, né? É justamente a primazia do falo, né? Haverá, então, uma distinção importante. Naquele período e com aquelas observações que Freud ia fazendo, assim, um tanto buscar fragmentos nos casos clínicos, começa a haver algo aí que tinha a ver com o que acontecia do umbigo para baixo, mas não ficava muito definido biologicamente, né? Então, a partir de aí, ele começa a observar que tanto meninas quanto meninos parecem ter um interesse naquilo que faz diferença, né? Algo que seria um falo e que não só estaria situado para os seres humanos. Qualquer criatura animada teria então a possibilidade de sustentar um falo, né? Eu me lembro, por exemplo, ter escutado crianças que observavam um carro em inverno, do qual do escapamento saía pingando o líquido da evaporação, e uma criança em torno dos 4 anos, em uma atitude reflexiva, dizia: olha aí, né, o pintinho, né, do carro, né? Então, qualquer coisa que tinha movimento, né, podia também então estar portando um falo. Neste momento, Freud está ciente de que grande parte de suas observações vão mais facilmente a surgir no carácter da sexualidade em sua vertente masculina, né? Para aquele momento, então, ele observa
quanto à pesquisa, a investigação, as interrogações, começam a dar volta em torno de aquilo que é acerca da sexualidade. Né? Ele começa a observar então que existe uma diferença anatômica, e a partir disso, uma observação acidental, por exemplo, de uma menina brincando, uma irmã, uma descoberta, leva ele a uma interrogação. Né? Em crianças inteligentes, a observação de meninas urinando terá despertado mais cedo ainda a suspeita de que existe algo diferente e terão efectuado tentativas por repetir suas observações de modo a conseguir esclarecimento. Sabemos como as crianças reagem a essa primeira observação de que pode ter pessoas que não tenham falo, rejeitam o fato. Rejeitam, é uma palavra interessante. Verleugnen. Não sei falar alemão, né, mas está bem discriminado na página 159, numa nota de rodapé, a importância desse conceito. Né? Que quer dizer que não se inscreve. Né? Vem que a diferença existe, mas a preferência é pela essa normatização universal anterior. Qual foi a anterior? A universalidade do falo, que significa todos os seres humanos animados têm falo. Né? E se aparece alguma evidência de que não, mas já vai crescer. Né? Ou é assim porque e buscam alguma justificativa, de modo a que se vê aí que haveria um obstáculo epistemológico, uma espécie de trava na forma de conhecimento que a criança vai tendo na sexualidade, porque aparecem enunciados contraditórios. Né? Então, ante isso, né, se inscreve um posicionamento de diferença. E no decorrer das observações, a criança chegará a pensar, bom, algumas pessoas parecem ser muito fálicas, muito empoderadas, e evidentemente vão ter falo toda a vida. Né? Simbolicamente até faz sentido. Né? No entanto, a nível da experiência, daquilo que o corpo nos traz como semelhante, vai se inscrever mais cedo ou mais tarde a equação de que pode ter havido alguma vez uma universalidade, mas logo isso se recorre. Né? Surge então essa forma de ter que pensar que alguma vez estava lá antes e que foi retirado depois. A falta de um pênis é vista nos meninos como resultado da castração, e agora a criança se defronta com a tarefa de chegar a um acordo com a castração em relação a si mesma. Então, vamos ver como, se a gente pensa numa forma de castração, a criança se defronta em um momento com a evidência da possibilidade de perda, né? Vai ter que ser uma castração a respeito da premissa universal do falo. Né? A premissa universal que todos os seres animados têm aquilo pelo qual dá prazer e se busca, ou é buscado algo e começa a se inscrever. Logo, né, lógico, não corre um pingo de sangue, né? A castração não seria tanto uma forma de ameaça de que vai ser mutilado ou que não tem e vai ter muita inveja por isso, sino sobretudo um ato de corte, em que sucessivamente o neurótico no decorrer da sua vida irá passando de formas de corte que incidem sobre um vínculo, né? Incidem então sobre vínculo que se tem sobre pessoas, com o qual a castração vai ser de algum modo uma forma de operacionalização de um lugar de falta necessário que articule um movimento, algo se perde e algo com angústia é vivido, de uma dimensão que é muito, poderíamos dizer, constitutiva de diferentes vertentes de associações psíquicas e observações, e se toma de uma dimensão importante, ou seja, é muito angustiante a possibilidade de perda quando se implica o corpo, se implica a sexualidade, se implicam os principais vínculos que o neurótico tem com a sociedade ou a partir de objetos da sua sexualidade e satisfação. Né? Então é por aí, né, que irá se inscrever a situação de castração.
A situação dessa ameaça que uma ameaça aborda, do limite que implicaria, segundo estratos anteriores, lógicamente sempre anteriores, mas podem ser muito presentes na fala dos pacientes, que significam recortes, né? Ao qual ao próprio andamento da clínica deverá dar uma situação de reposicionamento, né? Enfim, desse modo, Freud vai articulando, né, que o único jeito de ele poder dar um significado ao complexo de castração, página 159 para 60, né, só pode ser corretamente apreciado se sua origem na fase da primacia fálica fosse também levada em consideração. Observen como esta situação de ameaça e de perda já Freud observa que tem inscrições anteriores e não deixa de fazer uma referência na nota de rodapé, né? Foi apontado de modo inteiramente correto que a criança obtém a ideia de um dano narcísico mediante uma perda corporal, originária da experiência de perder o seio da mãe, né, após o sugar, da entrega diária de suas fezes e, em verdade, até de sua separação do útero ao nascer. No obstante, não se deveria falar de um complexo de castração até que essa ideia de perda ter se vinculado aos órgãos genitais masculinos. É interessante ele colocar que há inscrição de perdas de objeto, né? E podem dar, isso se vai manter, diríamos, a ideia de inscrever formas de privação, de frustração, para o que significa uma perda em psicanálise. No entanto, a articulação de aquele universo simbólico ao corpo, a borda em que se inscreve a genitália parece para Freud ter avisado de que existiria aí uma diferença que ele remarca numa nota de rodapé. Bem, de qualquer modo, Freud continua o texto, indicando nessa mesma página, nos dois últimos parágrafos deste texto, a criança supõe uma falta de pênis resultado como forma de uma castração. Ao contrário, a criança acredita que são apenas pessoas desprezíveis, né, e do sexo feminino que perderam os órgãos genitais, né. Mulheres com empoderamento continuariam tendo isso no menino, como se estaria colocando essa articulação. Mulheres idolatradas, mulheres potentes, mulheres que acabam tendo uma grande dimensão. E boa parte do universo que chega na clínica, o universo humano que te chega na clínica, aposta nessas características fálicas dos lugares de empoderamento. Mulheres a quem ele respeita, como sua mãe, retém o pênis por longo tempo. Para ela, ser mulher ainda não é sinônimo de não ter pênis. Para a criança, o fato de ver a mãe não quer dizer que por ser mulher não teria pênis. É uma articulação que a criança deverá fazer. No final, então, na página 161, Freud vai colocar uma articulação que nos leva a pensar o caráter de argumentação que vai ter este texto, totalmente fora de possibilidades pragmáticas de observação. Não se trata de um texto em experiência de laboratório, né? Se trata muito mais de aquilo que resulta das observações clínicas, né? Não é irrelevante manter em mente quais as transformações sofridas durante o desenvolvimento sexual da infância pela polaridade de sexo com a que estamos familiarizados. Uma primeira antítese é introduzida com a escolha do objeto, a qual naturalmente pressupõe um sujeito e um objeto. No estágio da organização pré-genital,
sádico anal, onde vem aquela etapa entre os 2 e 4 anos, onde a criança aprende a controlar as fezes e colocar dentro de uma demanda materna, uma demanda anal, onde existe muito reconhecimento de presentes e de intercâmbio, e naquele momento não há masculino e feminino, né? Haverá ativo e passivo. Essa é a articulação, a polaridade dominante. No momento seguinte de uma organização genital infantil, não vem a questão de homens, mulheres, organizados por caracteres sexuais secundários, observações de participação de gênero. Se trata de algo mais ajustado, né? Terá aqueles que são portadores de falos e os castrados, né? Isso independentemente de se trata de pessoas que anatomicamente estariam figuradas de um ou de outro modo, né? Em outros termos, meninos ou meninas estarão regulados com certa ordem de atividade e passividade, ativo, passivo, num período de organização anal, e logo, né, estarão entre castrados, né, e não castrados, ou masculinos e castrados. Interessante isso, porque de algum modo estará levando naquele ano de 1923 a ver essa potência lógica que deverá ir organizando no menino a articulação pela qual haveria algo de ordem da falta, de algo de ordem da angústia, que seria inserção para uma porta de inserção preferencial para as neuroses, né? Somente após a polaridade sexual coincide com o masculino e feminino, a masculinidade combina os fatores de sujeito à atividade na pose do pênis, e a feminilidade escampa os objetivos da passividade. A vagina é agora valorizada como lugar de abrigo para o pênis e ingressa na herança do útero. Interessante a questão de aquilo que se tem e aquilo que não se tem, e o que se inscreve como não se tem e como se articula em gerações anteriores através de uma vivência da herança, porque é sobretudo uma herança simbólica, né? Nessas articulações é onde o significante fálico emerge, onde vai progressivamente perder as características biológicas, anatômicas, de funcionalidades fisiológicas, e vai se tornar conceitos cada vez mais abstractos, né? Há conceitos abstractos que implicam em seus resultados, da escuta clínica, né? Bem, esse é o primeiro texto, diríamos, do período onde Freud começa a articular aqueles vínculos fundamentais que um ser humano tem inicialmente na sua vida infantil, quando se acha, por exemplo, ser um falo imaginário, que quer dizer ser o objeto preferencial que irá a satisfazer um grande outro, uma pessoa grande, né? E como isso irá se articular em algum momento, se ele quer ter alguma coisa, deixará de ser o falo da mamãe, né? Para a mamãe, a possibilidade de ter um filho que venha a completar uma história de insatisfações pode se colocar. E isso vai ter um lugar de corte, e esse corte estará dado pela castração, que se operacionalizará por qualquer que venha, qualquer instância que venha a colocar um lugar de limite ao gozo. E nesse decorrer de posições lógicas é onde a gente vê a interpolação com a teoria da sexualidade, uma teoria lógica de situações de vontade por significantes que colocam as coisas em movimento, que de algum modo vai estar fazendo um polo com aquilo que era inicialmente no nível da pulsão, observado como algo fisiológico, anatômico, imaginário. Aí então terá mais dois textos, né? Um outro texto de Freud que trata sobre como culmina então este processo árduo para uma criança entre os 4 e 5 anos, né? Com a dissolução, a destruição de aquilo que foi um complexo muito forte, um lugar de junção esse complexo de Édipo, né?
E posteriormente, muito diferente o posicionamento de Freud, a partir do lugar que abrirá para o estudo da feminilidade em 1925. Nesses 3 anos, 23, 1924, 1925, são anos em que Freud revisa a teoria da sexualidade e começa a suspeitar que aí uma lógica psíquica bem mais ajustada, que ele abordando as temáticas que tinham ficado como temáticas edipianas, começa a articular novos conceitos. Então, nós teremos, em torno do complexo de Édipo, além desta organização genital infantil, logo em 1924, a dissolução do complexo de Édipo e no ano seguinte, 1925, algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos. E aí vai entrar um caminho para interrogações, múltiplas interrogações sobre a feminilidade. Então, vamos a situar por aqui as questões as 3 questões iniciais para nós pensarmos, em princípio, bom, a primeira questão sobre a universalidade do falo, segunda questão, como a castração se inscreve no menino, e em terceiro momento, como há uma diferença entre aquele momento sádico-anal onde está a situação de atividade e passividade, a como logo, depois dos entre 4 e 5 anos, se coloca entre fálicos e castrados. Essa é a evolução que vai ter este texto de 1923. Então, até o próximo texto e, gente, nos veremos. Até mais.